Gracias. Ya, pastor, está en el aire. El papiamento, que es una lengua que hablan en Antillas holandesas, es mezcla de portugués, español y inglés. Ajá. No, sí, o sea, porque era parte del territorio que tenía Brasil, nada más que los holandeses se le quitaron. Sí, entonces, o era una posesión portuguesa. Entonces los nativos hablan papiamento, que es un dialecto de una fusión de español, portugués e inglés, y con ciertas palabras holandesas. O sea que ellos hablan un sancocho ahí, ellos hablan una mezcla, pero bien buena. Y en esas islas me han contado, que yo no he podido, la gente que ha visitado, que es una isla turística, así que la mayoría de las personas son de tez morena o oscura, pero de ojos verdes, ojos azules. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Gracias y paz, hermanos. Es una alegría estar juntos aquí para continuar nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia. Vamos a orar para empezarmos. Padre, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tus misericordias para con nosotros. Te damos gracias, Senhor, porque o Senhor ha permitido estarmos aqui nesta noite para ter tempo estudando tu palavra e também orando los unos por los outros. Necessitamos de sabedoria, de inteligência para compreender as Escrituras e pedimos que o tema que vamos considerar nesse momento, que o Senhor nos dê de tu Santo Espírito e nos dê a capacidade para compreender o que vamos a estudar. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Hasta aqui hemos considerado verdades que nos confrontam profundamente quando tratamos de las doutrinas de la gracia. Doutrinas que nos humilham delante de Deus e que ao mesmo tempo nos llenam de uma esperança firme e segura em el Evangelho. Hemos aprendido que a causa do pecado, o ser humano se encontra espiritualmente muerto, sem capacidade moral, sem capacidade espiritual para buscar a Deus por si mesmo, nem responder corretamente a seu chamado. Também hemos visto que Deus, em seu amor soberano, decidiu salvar não por algo que viu em nós outros, nem por alguma virtude futura, senão unicamente por el puro afecto de sua vontade e para a alabança de sua glória. Ademais, hemos considerado, hermanos, que Cristo morreu de maneira real, eficaz e suficiente para assegurar a salvação de aqueles que o Padre lhe deu desde a eternidade. E é precisamente aqui onde surge uma pergunta clave, uma pergunta fundamental e profundamente pastoral. Se somos incapazes por nós mesmos, se Deus eligió soberanamente e se Cristo morreu eficazmente, como chega essa salvação a nossa vida concreta aqui e agora?
Como passa um pecador de morto espiritualmente a arrepender-se e crer e descansar verdadeiramente em Cristo? A resposta bíblica a essa pergunta é a doutrina que estudaremos hoje, a graça irresistível, ou como alguns dizem, graça eficaz ou chamado eficaz. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 30, é o texto base que vamos explorar aqui nesta noite. Romanos capítulo 8, versículo 30. Eu vou ler para vocês. E a los que predestinou, a estes também chamou, e a los que chamou, a estes também justificou, e a los que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, este versículo forma parte de lo que muitos teólogos han chamado de cadena de ouro de la salvação, porque cada aspecto ou cada eslabão está firmemente unido ao seguinte e nenhum pode romper-se. E nesta classe, ou nesse momento que estamos estudando essa doutrina, nos enfocaremos de maneira especial em uma palavra clave no texto. E a palavra é chamou, o verbo chamar. O primeiro ponto que quero apresentar-lhes trata de responder, de contestar a pergunta que é a graça eficaz ou que é a graça irresistível. E de maneira sencilla e pastoral podemos dizer que a graça irresistível é a obra poderosa e soberana do Espírito Santo, mediante a qual o pecador responde verdadeiramente ao Evangelho. Não se trata solamente de uma invitação que chega ao coração e produz, de uma invitação externa que chega aos ouvidos, sino de uma obra interna, profunda, transformadora, que chega ao coração e produz vida espiritual. A Confissão de Fé de Westminster ensina que esse chamado eficaz, que nesse chamado eficaz Deus ilumina espiritualmente a mente para entender as coisas de Deus, quita o coração de pedra e concede um coração de carne, renueva a vontade e atrai ao pecador a Cristo de tal maneira que esse viene a ele livremente, aunque movido e sustenido por la graça divina. Irmãos, isto é muito importante e é importante entenderlo bem. Deus não nos força contra nossa vontade, sino que o que ocorre é que Deus cambia nossa vontade. Antes da obra do Espírito Santo, o que passava? Não queríamos vir a Cristo porque não veíamos a Ele, em Ele, a beleza nem valor algum. Pero depois da obra regeneradora de Deus, queremos venir. E por quê? Porque agora nossos olhos han sido abertos para ver a glória e a hermosura do Evangelho. Algumas pessoas pensam
que essa doutrina enseña que Deus arrastra a las pessoas ao cielo com patadas e gritos e em contra de seus desejos. Irmãos, a Escritura não ensina isso. A graça irresistível não elimina a resposta humana, lo que hace es torná-la possível, porque transforma al pecador desde adentro. Agora bem, para compreender melhor essa verdade doutrinária, a Bíblia nos ajuda a fazer uma distinção importante entre dois tipos de chamado. E é o que vamos ver no segundo ponto, os dois tipos de chamado. E a Escritura nos mostra, em primeiro lugar, o que comumente chamamos de chamado general ou chamado externo. Este é o chamado que escutamos cada vez que o Evangelho é proclamado com fidelidade. Cada vez que o Evangelho semanalmente é predicado, quando o Evangelho diariamente é predicado, ocorre esse chamado. Este é o chamado que diz: venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados. Ou, se alguno tiene sede, venga a mim e beba. Este chamado é sincero, é verdadeiro e se dirige a todas as pessoas sem distinção. Sin embargo, a Bíblia também é clara ao ensinar-nos que, deixados a nós mesmos, nadie responde positivamente a esse chamado. Por isso que vemos pessoas que, ano tras ano, escutam o Evangelho e nunca respondem positivamente a esse chamado. Então, quando nós somos deixados a nós mesmos, nadie responde positivamente a esse chamado. Não porque o mensagem seja insuficiente ou pouco claro, mas bem porque o coração humano, em seu estado natural, ama mais as tinieblas que a luz. Que disse Juan em seu Evangelho, capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver. Juan capítulo 3, versículo 19. E essa é a condenação, que a luz vino ao mundo e os homens amaram mais as tinieblas que a luz, porque suas obras eram malas. Ou seja, o coração humano em seu estado natural ama mais as tinieblas, tem mais prazer em las tinieblas. A parábola do grande banquete ilustra bem essa realidade. Veamos Lucas capítulo 14, e eu vou pedir que um de vocês pueda ler os versos 16 hasta 20. Lucas 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 16 hasta 20. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Gracias. ¿Qué vemos ahí? Vemos una serie de excusas, de rechazo al llamado. Aquí es donde entra en escena el llamado eficaz. Ese llamado no solo invita, sino que produce aquello que demanda. El ejemplo de Lázaro es particularmente claro. Jesús no dialoga con él, ni le pide cooperación previa, simplemente le ordena: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y la misma voz que manda es la voz que da vida. Entonces, mira, cuando hablamos de la gracia irresistible, no estamos diciendo que las personas no rechazan el llamado general. Pero lo que estamos diciendo es que aunque las personas resistan al Evangelio, para los elegidos de Dios, esta resistencia es ineficaz. No tiene mayor poder que el llamado de Dios a la salvación. Y cuando miramos este ejemplo de Lázaro, yo dije que la misma voz que manda a Lázaro, sal afuera, es la voz que da vida. Así ocurre en la salvación, ¿verdad? El pecador estaba, como es que dice Pablo en Efesios, muertos. Pero cuando Dios llama eficazmente por medio de su Espíritu, el corazón responde porque ha sido vivificado. Efésios capítulo 2, versículos de 4 hasta el versículo 5, el apóstolo Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misma voz que llama es la voz que da vida. Y eso nos lleva entonces a una pregunta natural y necesaria: ¿cómo encaja este llamado eficaz dentro del plan completo de Dios para salvar? Y para responder, debemos considerar el orden de la salvación. Entonces, aquí en el tercer punto de nuestro estudio, vamos a ver la gracia eficaz en el orden de la salvación. Regresemos al texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 29 y 30. Al principio leemos el verso 30, pero vamos a leer 29 y 30 una vez más. Yo leo para ustedes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos também llamó. E a los que llamó, a estos também justificou. E a los que justificou, a estos também glorificou. Esse texto de Romanos nos apresenta uma sequência clara. Qual é a sequência? Qual é a sequência aqui que aparece no texto? Primero predestina, después Justifica. Primero predestina, después llama, posteriormente justifica y por último glorifica. Ok. E tudo começa com o conhecimento prévio de Deus. Versículo 29, porque a los que antes conoció, também los predestinou. Todo empieza con el conocimiento de Dios, que no es una simple previsión de eventos futuros, pero sí es un conocimiento amoroso, personal y soberano, en el cual Dios fija su amor en personas concretas. Um dos autores que leí, não me recuerdo se Berkhoff ou Bavinck ou Boyce, que dijo que esse conhecimento prévio não é que Deus mirou o hecho de uma pessoa en el futuro, pero que Dios miró a la persona con su amor y gracia. Por isso que alguns desses autores vão dizer que esse conhecimento prévio de Deus trata-se mais bem de um conhecimento amoroso, personal e soberano, em qual Deus fija su amor em pessoas concretas. E a essas mesmas pessoas, Deus las predestina para ser conformadas à la imagen de su Hijo. É isso que diz o versículo 29. Também los predestinou para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muitos hermanos. En esse plano eterno, o chamado irresistível ou o chamado eficaz ocupa um lugar central e um lugar decisivo. Esse chamado está intimamente unido à la regeneração ou el novo nascimento. A lógica é: primeiro Deus dá vida, e como resultado de esta vida, o pecador responde em fé e arrependimento. Mire comigo Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, e quem encontrar pode ler, por favor. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. 12 y 13. Sí. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, primeiro Deus da vida. Não há como responder a esse chamado eficaz sem que primeiro a pessoa seja regenerada. Por isso Jesus declara com claridade: el que não nasciere de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3,
versículo 3, é exatamente o que acabo de dizer. De certo te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la fe no produce el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento el que produce la fe. Y una vez que el corazón ha sido regenerado, el pecador cree y se arrepiente de maneira real e consciente. E essas são ações verdadeiras do creyente, pero possíveis unicamente porque Deus ha obrado primeiro em lo profundo de seu ser. Como resultado de esta fé, Deus, então, justifica ao pecador, lo adopta como hijo, lo santifica progressivamente e finalmente lo glorificará com total certeza. Tão segura é esta obra que o apóstolo Pablo habla de glorificação como se já hubiera ocorrido. Mira que diz o verso 30 outra vez, de Romanos 8. Al final, o apóstolo Pablo disse: a estos também glorificou. Aí o verbo está no tempo passado, não? Como algo que já ocorreu. Tão grande é a certeza de que a obra que Deus ha começado la levará a bien hasta la glorificação. Tudo isso nos foi dado solamente para ser, não nos foi dado solamente para ser compreendido com a mente, sino para ser vivido em la prática diária, em la vida cristiana. Veamos então que implicações práticas tem essa doutrina para a nossa vida cristiana. A doutrina de la gracia eficaz nos dá, em primeiro lugar, uma profunda segurança de la salvação. Nuestra salvação não descansa em la fuerza e confiança de nossa fé, sino em la fidelidade de Deus, que começou a obra e que promete levá-la a seu cumprimento final. Isto nos llena de consuelo, especialmente, hermanos, em meio de nossas lutas e debilidades. Podemos estar seguros de que o Deus que nos salvou nos levará à glorificação. Ao mesmo tempo, esta verdade produz em nós uma profunda humildade. Não há lugar aqui para o orgulho espiritual, porque se creemos hoje, é unicamente porque Deus nos buscou quando não o buscávamos. E finalmente, a graça eficaz não apaga o selo evangelístico, sino que o fortalece. Predicamos o Evangelho com confiança e esperança, sabendo que Deus usa sua palavra para chamar eficazmente a los suyos e que Ele é quem dá o crescimento. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz: assim que la fé es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz: eu plantei, Apolos regou, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Dios não só llama por la predicación del Evangelio de manera eficaz el pecador elegido, pero es Dios quien da el crecimiento de su pueblo. Hermanos, la gracia que nos salvou não foi débil, nem tampouco foi incerta. Foi uma graça poderosa, eficaz, vitoriosa, que cumpriu perfeitamente o propósito eterno de Deus. Que essa verdade, então, nos leve a adorar a nosso Deus com gratitude, a viver com humildade, a proclamar o Evangelho com esperança, confiando em la fidelidade de nosso Senhor. Irmãos, esta é uma exposição pastoral, digamos assim, de essa doutrina. E eu queria abrir um tempo para que pudiéramos fazer comentários, perguntas. Esta doutrina, assim como as demás doutrinas de la gracia, ha generado debates teológicos hasta hoy, e é saudável quando temos um espaço onde podamos sacar as dúvidas, procurar compreendê-la bem, porque são doutrinas fundamentais de nossa fé. Assim que, se alguém tem um comentário, uma pergunta, podemos ter um tempo agora para... Sí, Pastor, mire, yo voy a hacer un comentario precisamente lo que se mencionó respecto a conocer antes, como aparece en el versículo 29 de Romanos 8. En esta discusión que se plantea siempre, se dice, no, la predestinación es una exageración porque primero Dios conoce, y en virtud de ese conocimiento, entonces Él predestina y salva, o Él elige, porque realmente desechan la palabra predestinación y utilizan solamente elección. Pero es que o sea, yo estuve tratando de buscar aquí la variante pues griega, pero no la encontré, la buscaré después. Pero, o sea, de todas maneras, cuando uno lee todo el texto, uno se da cuenta que, como usted bien dice, en el versículo 29 se dice a los que antes conoció. O sea, ¿cuándo lo conoció? Antes. Y ese antes no se puede determinar. O sea, realmente se tiene que pensar que eso fue en la eternidad que hubo ese conocimiento previo, pues. Y posteriormente, al final de la cadena, se dice, a estos también glorificó. ¿A quiénes glorificó? A los que antes conoció. Entonces, se entiende, uno puede entender que lo que ahí está diciendo es que ese conocimiento tiene a la vez un aspecto de que Dios determinó en ese momento de la eternidad que esas personas cumplieran todo este ciclo de predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, etc. Y para mí, cuando yo leo este versículo, realmente lo que me da a entender no es que eso fue
un conocimiento previo que Dios tuvo, porque bueno, pues Él es un ser diferente a nosotros y en virtud de ese conocimiento eligió, no. Ese conocimiento previo realmente fue una determinación en la eternidad que Dios tuvo para con aquellas personas que iba a terminar glorificando. Entonces, para mí también, esto es lo esencial a la hora de que el llamamiento sea eficaz. Porque si Dios hizo todo este proceso, cuando el llamamiento se da a través de la palabra, es que ya está asegurada la respuesta del individuo que oye. Y el individuo entonces va a proceder a arrepentirse y va a proceder a actuar conforme a todo lo demás que está ahí. Creo que podríamos entender esse antes conoció com a expressão preconhecimento, assim como predestinou. Claro. Ou seja, é algo antes que Deus já havia estabelecido, pues, em seu conselho eterno. ¿Alguna pregunta más? Mira, yo quiero apenas... Pastor, sí. disculpe, ya la encontré. La palabra griega que se usa aquí es proginosko. Uh-huh. Exacto. Sí. Y entonces, mire, interesante, este diccionario no es que sea tan especializado, pero dice, conocer de antemano se usa del previo conocimiento divino en los creyentes, de Cristo, de Israel, ya destinados. O sea, un preconocimiento, pero de los ya destinados. Esta es la definición así breve de esto. Y lo que yo iba a decir es que no podemos imaginar, no podemos pensar que Dios en ese preconocimiento o en haber predestinado, Dios había visto alguna cosa en la persona, algum mérito em la persona que lo levara a la salvación. Não existe que essas palavras ou essas expressões antes conheceu e predestinou quer dizer. Porque pensemos por um momento, se Deus viu alguma coisa no homem, que veía Deus em nós? No debe haber visto nada, de ninguna virtud. Sí. Había visto el pecado, había visto personas muertas espiritualmente. Entonces, sí, pastor, como lo que dice Efesios 2, cuando dice que estando muertos en sus delitos y pecados, Él los dio vida. O sea, si Él por un preconocimiento tuviese que elegir salvarnos, no va a elegir salvarnos porque estábamos muertos, podridos todos en el aspecto moral y espiritual, entonces lo hizo porque quiso simplemente. Sí, por eso que mencioné que Dios no arrastra a las personas al cielo en contra de sus deseos. Dios primero tiene que dar vida, cambiar la voluntad para que el pecador elegido pueda libremente
atender positivamente al llamado de Dios. Y esto es pura gracia, hermanos. Es pura gracia. Ok, vamos orar una vez más y a la continuación vamos a tener nuestro tiempo de oración. Padre, te damos gracias por esse tempo onde podemos estudar esse tema da graça irresistível. Dá-nos sabedoria para aplicar esta doutrina a nossa vida e viver de acordo com ela, reconhecendo que a salvação de princípio ao fim é obra de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.